As lições da vida após a gripe de 1918 para o nosso mundo pós-pandemia. A sensação generalizada de que o tempo se dividiu em dois, ou que pandemias criam um antes e um depois, é uma experiência associada a muitos eventos traumáticos. Essa é a reflexão de Elizabeth Outka, professora de inglês na Universidade de Richmond e autora de Modernismo Viral, a pandemia de influenza e literatura entre guerras. Este fenômeno social é relevante do ponto de vista psicológico e de prático, pois as pandemias, incluindo a gripe de 1918 e a de Covid-19, afetam significativamente a forma como avaliamos o risco e agimos ou permanecemos resilientes nessa situação e também como trabalhamos, brincamos e socializamos. Leia mais. Cuidar do meio ambiente será desafio pós-pandemia, diz Papa Francisco. Hospitais pós-pandemia investirão em prédios flexíveis e inteligência artificial. Educação financeira ganha relevância no cenário pós-pandemia, diz Febraban ao Mundo pós-pandemia. Entrevista ao neurocientista Siddhartha Ribeiro. A natureza surpreendente e angustiante da gripe de 1918 e suas consequências fatais induziram um senso de cautela que, em alguns lugares, teve implicações permanentes sobre como as pessoas responderiam a surtos de doenças nas décadas posteriores, como o uso de isolamento e quarentena, de acordo com um artigo de 2010 de Nancy Thomas, professora de História na Stony Brook University. Da mesma forma, conforme a pandemia de Covid-19 enfraquece, algumas tendências existentes permanecerão, disse Jaqueline Golan, professora de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Feinberg School of Medicine da Northwestern University em Chicago. Por exemplo, a recente expansão das compras online, os serviços de telesaúde, os modelos de trabalho híbridos e a tecnologia que permite encontros virtuais perdurarão, disse Golan. E dado o nosso reconhecimento de que ocorrem crises globais, acrescentou ela, provavelmente manteremos um estoque de produtos de limpeza e de proteção pessoal. Também devemos adotar hábitos que melhorem a limpeza para promover a higiene pessoal ou em grupo. À medida que o mundo se reabre gradualmente em meio a outras crises, muito parecido ao modo como as reaberturas dos estados variaram após a gripe de 1918 e a Primeira Guerra Mundial, avaliaremos muitos dos hábitos de vida que adotamos antes e durante a pandemia, disse a analista médica da CNN, Leana Wen, médica emergencial e professora visitante de Política e Gestão de Saúde na Escola de Saúde Pública do Milken Institute da George Washington University. Essas são as mudanças que podem persistir na pós-pandemia. Como cumprimentamos as pessoas? Enquanto as autoridades de saúde pública desencorajavam o contato desnecessário com outras pessoas durante a gripe de 1918, alguns quebraram as regras no auge da pandemia, o que significa que, depois disso, o cumprimento contínuo das precauções de segurança para prevenir outro surto não durou para todos, segundo pesquisa de Thomas. À medida que as restrições da Covid-19 diminuem, algumas pessoas, incluindo especialistas em doenças infecciosas, se sentiram bem apertando novamente as mãos de pessoas cautelosas ou totalmente vacinadas. Mas outros não gostavam desse costume social mesmo antes da pandemia, disse Wen. Aqueles que desejam mudar as coisas podem ver agora como a oportunidade de fazê-lo. Também espero que haja alternativas aos apertos de mão. Talvez tenhamos a batida do cotovelo ou a saudação namastê como base de uma saudação, especialmente entre estranhos, disse Wen. Simplesmente acenar é outra opção que está em vigor. Reavaliar as viagens. As consequências da gripe de 1918 não mantiveram todos fora do transporte público, mas criaram certo nível de cautela sobre como o vírus poderia se espalhar nesses lugares. Como observou o falecido médico canadense William Osler, a gripe viajava tão rápido quanto o transporte moderno, o que significa que foram corpos humanos, e não alguma força atmosférica etérea que a espalhou, escreveu Thomas. Manter as massas seguras após a gripe de 1918 foi difícil, mas minimizar o contato por meio de isolamentos e quarentenas parecia oferecer a melhor chance que temos de controlar os estragos da gripe, escreveu o falecido bacteriologista Edwin O. Jordan em 1925. Dependendo das taxas futuras de casos de coronavírus, gripe ou outros vírus, ao escolher destinos de viagem, as pessoas podem ter considerações que podem não ter contemplado no passado, disse Wen. As recentes decisões dos viajantes de dirigir para destinos próximos de casa, em vez de voar para lugares distantes,
podem indicar que ainda existem preocupações sobre o risco do Covid-19, disseram os especialistas. Nos próximos anos, acrescentou Wen, veremos a fúria do coronavírus em partes do mundo que não o controlam bem, uso de máscara e outras precauções. A pandemia de influenza aumentou o contraste entre o lar seguro e o perigoso espaço público, o que já era um tema familiar no final do século XIX, escreveu Thomas. A adoção de precauções de segurança, como tossir em lenços ou evitar multidões para tentar controlar a gripe de 1918, não teve um impacto positivo onipresente nos hábitos de segurança dos indivíduos na década seguinte, uma vez que algumas pessoas abandonaram essas práticas. No entanto, alguns comportamentos influenciaram a forma como as pessoas e instituições responderam a surtos de doenças posteriores. Quando a gripe estourou, em 1928, por exemplo, algumas faculdades e universidades isolaram imediatamente as pessoas com gripe, escreveu Thomas. Agindo rapidamente, as autoridades universitárias da Universidade de Oregon limitaram a propagação da gripe a menos de 15% do corpo discente. Educadores do entreguerras, anunciantes e funcionários da saúde pública abraçaram o evangelho dos germes com grande entusiasmo, escreveu Thomas. Os novos currículos de saúde na década de 1920 introduziram os lenços aos alunos do jardim de infância, enquanto as crianças do ensino fundamental aprenderam a espirrar nos lenços com uma precisão de estilo militar. Promovendo a higiene e invocando o medo da gripe, alguns anúncios de enxaguantes bucais, pastilhas para tosse e tônicos lembravam os leitores de que um resfriado pode ser algo muito mais perigoso, escreveu Thomas. As mulheres foram encorajadas a aprender os primeiros sinais de doenças contagiosas para que pudessem lembrar seus filhos e maridos sobre tosse e espirros cuidadosos e levá-los ao atendimento médico o mais rápido possível. Homens sendo menos disciplinados com relação à higiene, assim como durante a pandemia de Covid-19, também foi um tema da gripe de 1918. Depois de mais de um ano usando máscaras para garantir nossa segurança e a de outras pessoas durante a pandemia Covid-19, alguns especialistas preveem que as máscaras se tornarão uma parte permanente de nosso arsenal contra o coronavírus e outros vírus ou bactérias. Você está espirrando um pouco. Não sabe se é um resfriado ou alergia. Eu poderia imaginar pessoas colocando máscaras nessas circunstâncias, ou quando estão viajando, disse Wen. Mulheres no mercado de trabalho. As mortes por gripe em 1918 e a Primeira Guerra Mundial criaram vagas substanciais no mercado de trabalho, o que proporcionou uma oportunidade para as mulheres entrarem em atividades anteriormente consideradas inadequadas ou muito perigosas, como a indústria têxtil e manufatura, ciência e pesquisa e até mesmo ocupações de laboratórios médicos, escreveu Lindsay Clark, professora assistente da Universidade de Arkansas para Ciências Médicas, em um artigo de março de 2021. Esses feitos foram catalisadores para as mulheres ganharem independência social e financeira e o direito de votar em 1920. Embora a pandemia de 1918 tenha atraído as mulheres para a força de trabalho de maneiras diferentes, relatórios mostram que a pandemia de Covid-19 forçou mais de 2,3 milhões de mulheres a desistir de suas profissões. Quando escolas e creches fechavam ou mudavam para uma plataforma virtual, os empregos das mulheres eram afetados de forma desproporcional, porque elas ainda eram as responsáveis pela atenção primária em casa, escreveu Clark. Ele cita uma pesquisa, segundo a qual 1 em cada 4 mulheres que ficaram desempregadas durante esta pandemia o fizeram devido à falta de creches, o dobro da taxa dos homens. Essas disparidades podem levar os empregadores e a academia a considerarem alternativas, acrescentou Clark, como horários de trabalho flexíveis e cursos virtuais que permitiriam às mulheres um acesso mais viável ao ensino superior. A dificuldade em encontrar creches e empregos à medida que o mundo se reabre pode causar contratempos desafiadores ou intransponíveis na carreira e perdas financeiras, informou Clark anteriormente à CNN. Algumas escolas e creches ainda estão operando remotamente, em horários reduzidos, e a exposição de algumas crianças à Covid-19 na escola fez com que os pais tivessem que trabalhar em casa novamente, criando um atrito entre retomar os negócios normalmente e os efeitos duradouros da pandemia na comunidade. Progresso científico. Em 1918, a infraestrutura da pesquisa científica era uma fração minúscula, infinitesimal em comparação com a atual, disse Belry.
Mas a resposta da comunidade científica foi muito sólida agora. Basicamente, todo mundo largou o que quer que estava fazendo e tentou trabalhar na doença. Devido ao curto prazo, não teríamos desenvolvido a vacina a tempo de fazer algo contra que a pandemia de 1918, porque ela se desenvolveu muito rapidamente. É claro que eles tentaram desenvolver vacinas, mas não sabiam qual era o patógeno. A pesquisa que definiu os vírus ocorreu vários anos após a pandemia.